totais condições de organizar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo do Brasil no Brasil. A Copa do Mundo da Ásia no Brasil, não. A Copa do Mundo da Alemanha no Brasil, não. Nós estamos repetindo a Copa do Mundo da África. Estamos construindo elefantes brancos, pelo menos 5, que não terão utilização depois da Copa. A professora Hermínia disse que Manaus não tem saneamento básico. É mais grave de não ter o que eu vou dizer, mas também não tem futebol. Não tem futebol. E fizeram campo para 44 mil pessoas lá. Assim se dá em Natal. Assim se dá em Cuiabá, onde o governador é engraçadinho, disse que lá não é um elefante branco, é um jacaré verde, porque o estádio é ecológico. Construímos uma arena, sim, porque mudou até o nome, não é mais estádio, é arena. Construiu-se uma arena no Recife, numa cidade que tem 3 estádios, os seus 3 grandes clubes. Mas não precisamos ir nem a Natal, nem a Recife, nem a Manaus, nem a Curitiba, nem a Brasília, onde se fez um estádio para 70 mil pessoas e onde também não tem futebol. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira divisões nacionais. Não precisamos ir a nenhuma dessas capitais. A gente pode ficar aqui em São Paulo. Aqui pertinho da cidade universitária, tem um estádio chamado Estádio do Morumbi, que há 50 anos serve ao futebol mundial. Já foi palco de jogos de Copa do Mundo, da seleção brasileira disputando eliminatórias, fazem parte da Copa do Mundo. Já foi palco de decisões do principal torneio de futebol do continente americano, a Copa Libertadores da América. E não só o dono do estádio, São Paulo Futebol Clube. Lá também o Palmeiras decidiu Libertadores, lá também o Santos decidiu Libertadores. O Corinthians não que não ligava para esse torneio até 2 anos atrás. Pois bem, este Morumbi foi descartado para receber um evento de 1 mês, meia dúzia de jogos. Alguém poderá me perguntar, Juca, você frequenta estádio? Você vai me dizer que o Morumbi é um estádio à altura de uma Copa do Mundo, um estádio moderno? Mas claro que não é moderno, ele tem mais de 50 anos. Mas ele é um estádio absolutamente possível para você receber um evento de 1 mês e 5, 6 jogos. Não é o ideal, mas o ideal aqui em São Paulo tem que ser o transporte público, tem que ser a rede hospitalar. O Morumbi resiste a uma Copa do Mundo. Eu cobri em 98 na França, um jogo Brasil-Noruega em Marselha, no mesmo estádio que o Brasil havia jogado a Copa de 38, 60 anos antes, gente. Era rigorosamente o mesmo estádio. Porque a comunidade de Marselha não deixou mexer na estrutura do estádio. É óbvio que tinha fibra ótica, a louça do banheiro foi mudada, mas eram os mesmos banheiros, era a mesma estrutura do estádio. Os Estados Unidos da América, mais poderoso país, o Império, fez uma Copa em 94 e construiu um estádio. A França, em 98, fez nos arredores de Paris, o Estádio da França. O Brasil está fazendo 12, gente. Porque o Maracanã é um outro estádio, o Mineirão é um outro estádio, o Beira-Rio é outro estádio. E aí, e está aqui uma grande urbanista, para não me deixar mentir, e me corrigir se eu estiver enganado, vende-se a balela de que praças esportivas são polos de progresso. Vá ao Soweto ver se progrediu com a construção do Soccer City. Não vá ao Soweto, custa caro até essa disputa. Dê um pulinho aqui no Rio de Janeiro e veja o que o engenho de dentro ganhou como engenhão. Que a festa fechada. Porque a cobertura ia cair. Nós erramos. Nós erramos. Eu me congratulo comigo mesmo humildemente
por estar apontando isso, porque muita gente diz, mas não é mais hora de protestar, porque não protestou antes. Eu, desde que o Brasil ganhou o direito de fazer a Copa do Mundo em 2007, eu felizmente tive, não foi escrutínio, não, porque era fácil. Quando eu olhei e vi, e disse isso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você não vai deixar, o senhor não vai deixar a Copa do Mundo na mão do Ricardo Teixeira, vai. Jupira. Esse mundo do futebol é um mundo muito diferente. Gente, o comitê organizador da Copa do Mundo na França foi presidido por um cidadão chamado Michel Platini. Era o principal jogador de futebol da história da França, até aquela Copa, quando surgiu para ser o maior de todos do futebol francês, o Zidane, e o Platini não era o presidente da Federação Francesa de Futebol. Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, o presidente do comitê organizador da Copa era o Sr. Franz Beckenbauer, o maior jogador da história do futebol alemão, e também não era o presidente da Federação Alemã de Futebol. Aqui no Brasil, curiosamente, talvez por faltar um grande nome no futebol internacional, e eu confesso a vocês que houve um momento que eu quis propor o Romarinho. Era o Ricardo Teixeira, ele saiu e virou o Zé Maria Marinho. Porque não temos um grande nome para oferecer no cenário do futebol brasileiro. E aí vejam que, além das questões todas que já são debatidas, a remoção de moradores, tudo isso que nos infelicita, que não precisava ser assim, ainda mais no governo popular, não precisava ser assim, não podia ser assim, não tinha que ser assim. Nós temos o quê? Nós temos hoje, há quase 100 dias da abertura da Copa, a seguinte cena: inaugurará a Copa do Mundo, ao lado da Presidenta da República, Dilma Rousseff, o senhor José Maria Marinho. O senhor José Maria Marinho, que numa parte, um deputado de extrema-direita, da linha dura, Vadilu, até ex-presidente do Corinthians, para desgosto dos corintianos, entre os quais no grupo, não sei se vocês sabiam, tinha um sítio que se torturava preso político. Numa parte, é este deputado que esteja no inferno, pediu providências contra o jornalismo da TV Cultura. Num momento em que a linha dura em São Paulo considerava o secretário da Cultura do governo Paulo Egídio, Piônio, nomeado pela ditadura, José Mindley, não tinha na conta de comunista. José Mindley. E aí, aproveitando-se do fato de que era diretor de jornalismo da TV Cultura, um judeu chamado Herzog, como Mindley, este diretor de jornalismo foi preso, torturado e morto nas masmorras da ditadura. O Sr. José Maria Marinho, o dedo do Sr. José Maria Marinho tem a ver com essa história. Ele se defende, diz que ele não citou o nome do jornalista em seu parte, o que é verdade, mas não precisava. Ao contrário, foi uma atitude covarde, não teve peito de citar, não precisava, porque Vadilu já havia citado. Mas no ano seguinte, depois da morte de Herzog, depois da morte de Manuel Fiel Filho, em plena distensão lenta e gradual do general Ernesto Geisel, o ditador de plantão, ele faz um discurso, aí sim, com nome e sobrenome, elogiando o delegado Sérgio Paranhos Fleury, o torturador Sérgio Paranhos Fleury. O torturador Sérgio Paranhos Fleury, que, segundo depôs na Comissão da Verdade, o ex-marido da presidenta Dilma Rousseff, Carlos Araújo, pai da filha da presidenta Dilma Rousseff, avô do neto da presidenta Dilma Rousseff,
Araújo disse à Comissão Nacional da Verdade que foi torturado até baixar o hospital pela equipe de Sérgio Paredes Gomes. E aí eu pergunto, qual é o grau, o estágio da nossa democracia que a gente precisa regar todos os dias, como eu já disse, e que a nossa Presidenta da República vai abrir um evento dessa magnitude para o mundo, ao lado do cara que elogiou o delegado que torturou o seu ex-marido, o avô do seu neto, o pai da sua filha. Então, essas coisas precisam ser ditas. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, porque uma hora nos ouve. E como eu não quero atrapalhar a festa de vocês, eu quero dizer para vocês apenas isso. O papel de vocês, o nosso papel é esse. É o papel de pôr o dedo na ferida, é o papel de fazer a crítica, e é o papel de fazer a crítica para que as coisas melhorem. Milor Fernandes já dizia: jornalismo é oposição, o resto é armazéns secos e molhados. Dizia mais: que quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Eu tenho essas duas frases como duas frases assim que de alguma maneira guiam a minha vida profissional. Mas acrescento mais duas. Uma do Guimarães Rosa, que um dia escreveu que viver é muito perigoso. De fato é. A Hermínia teve preso, eu tive preso, não sei se o professor teve preso. O que não desabona ninguém também. Vamos deixar bem claro. Mas a última frase é do Vitor Martins em parceria com o Ivanins. Desesperar jamais. Eu não acredito em jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde ele mora, que não queira melhorar a cidade onde ele vive, que não queira melhorar o país onde ele nasceu. Eu peço desculpa pela pretensão, que não queira fazer um mundo melhor. Eu acho que se um jornalista não tiver isto como horizonte, devia ir para a publicidade, ganha-se muito mais, muito mais. E digo isso com uma certa dor, ao dizer que aos 44 anos de profissão, é claro que eu queria ver uma Copa do Mundo no Brasil. Aos 44 anos de profissão, é claro que eu queria ver uma Olimpíada no Brasil. Mas eu queria ver uma Olimpíada no Brasil como coroação de uma política de esportes, não como o primeiro passo, como se está tentando vender. Uma inversão absoluta de valores. O Brasil até hoje não tem uma política esportiva. O Brasil até hoje não foi capaz de entender que a democratização do acesso à prática desportiva é questão de saúde pública. Que cada dólar que você investe para democratizar o acesso ao esporte, você poupa 3 em saúde pública. Isso não é da minha cabeça, é da Organização Mundial da Saúde. Que o Ministério da Saúde no Brasil é o Ministério da Doença. É o Ministério que corre atrás de fazer hospital, que corre atrás de mais médico. O Ministério da Saúde devia ser o do esporte. E até hoje nós não entendemos isso. Então, a minha mensagem aqui para vocês é essa. É que a gente tem todas as condições de fazer um Brasil melhor. Vocês estão em todas as críticas que se possa fazer, e eu endosso todas elas, feitas aqui pelos representantes das entidades que nos precederam. Mas vocês estão num locus de excelência deste país. Façam prevalecer isso. E façam como disse a professora Maricada. Façam a escola de economia acordar. Façam a escola de filosofia acordar. Façam a Politécnica acordar. Façam pensar o Brasil